A honra e o prazer de receber o Dr. Pedro Lozano, que é médico, cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Regina. Muito obrigado. Olha, da outra vez que nos encontramos, eu lembro que eu aprendi, era uma técnica que, eu não me lembro para que era, mas era parecia uma seringa grande que entrava e saía. Lipoaspiração. Perfeito. Lipoaspiração, que era uma técnica diferente, então fiquei encantada, viu? Nós falamos sobre lipoaspiração, lipoaspiração. Isso. E o uso do laser na lipoaspiração. Exatamente, que ia derretendo e tal. Te convido a rever essa conversa nas nossas redes, @Gazeta Mulheres, você tem acesso. As técnicas são de cair o queixo. Para quem não conhece, e hoje vamos falar sobre prótese de silicone. Perfeito. Acompanhou a mesma evolução da lipoaspiração, doutor? Perfeito, Regina. Assim como tudo, né? Desde a informática, paralelamente a engenharia médica evoluiu muito nos últimos 50 anos. Então, a primeira prótese de silicone, né, o implante de silicone, termo técnico, mas popularmente conhecido como prótese, ela foi feita nos Estados Unidos em 1962 por 2 cirurgiões plásticos norte-americanos no Texas. E de lá para cá, ela evoluiu muito. Antes, essa primeira prótese era um invólucro de silicone com soro fisiológico. E com o tempo... Faz uma bexiga, né? Perfeito. A ideia deles, na verdade, eles estavam operando, ele pegou um saco de soro fisiológico, ele falou, poderia fazer uma prótese redonda, soro fisiológico. Teve um clique. E a partir daí fizeram numa cachorra um experimento que não teve rejeição. E a primeira paciente de 1962 está com esses implantes salinos até hoje. Ela tem mais de 80 anos de idade. Esse primeiro implante, essa primeira prótese que era muito rudimentar, perto do que é hoje. Perfeito. Então as primeiras próteses, que a gente chama de primeira geração, elas eram lisas. E conforme a engenharia médica foi evoluindo, hoje nós estamos na 6ª geração de próteses, né? No mundo, há mais de 35 milhões de mulheres com próteses de silicone. E o Brasil é referência nesse tipo de intervenção, né? Perfeito. Hoje o Brasil é o líder mundial no número de cirurgias plásticas, né? Os Estados Unidos ele tem mais procedimentos não cirúrgicos, mas também é um número altíssimo. E atualmente a inclusão de prótese de silicone é a cirurgia número 1. É a mais procurada ainda nos consultórios. Ora, depende do ano, é lipoaspiração, outro ano é prótese. Mas as duas sempre são líderes mundiais, no mundo todo. E ainda, no mundo todo, teve um aumento do número de cirurgia de prótese de mama, em torno de 6%. Então, no Brasil, em 2018, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estima que foram mais ou menos 550 mil cirurgias de inclusão de prótese de mama. No ano? No ano. Tá. E aqui nessa imagem a gente entende como funciona, né? Perfeito. Então, inicialmente a prótese, né, o implante, era colocado aqui, a gente vê à esquerda, atrás da glândula. E conforme foi também evoluindo os materiais e a técnica cirúrgica também, a anestesia hoje, tudo evoluiu. Aí nós começamos a colocar ela aqui atrás do músculo. E também, paralelamente, outros cirurgiões têm a preferência de colocar atrás da fáscia. Fáscia é um tecido que recobre o músculo, tá? Então, qual que vai ser a indicação para cada paciente? Primeiro, o biotipo de cada paciente. Se ela tem muita mama ou não, se ela tem uma queda de mama que precisa tirar um pouco de pele ou não, tá? Se ela tem, eventualmente, algum histórico de câncer de mama na família. Então, é bem individualizada hoje a indicação. Apesar que todo mundo acha que é uma cirurgia fácil, né, com um número grande, mas não. A indicação ela é customizada, personalizada para aquele tipo de paciente, para aquele tipo de mama. E para aquele tipo de desejo da mulher. Perfeito. Ou não? Sim. Também. A maioria das mulheres querem aumentar a mama, né? Então, por isso que também, depois da invenção da prótese, né, veio a década de 60, 70 nos Estados Unidos, e deu um boom, porque o ícone de beleza, por exemplo, era Marilyn Monroe, que tinha um corpo bem curvilíneo, perfeito, e seios fartos. Então, todas as mulheres com mamas pequenas queriam aumentar. E aí, teve uma evolução mundial, e hoje a gente, depois de um exagero, assim, em termos de volume, aqui no Brasil está pegando um equilíbrio. Então, hoje a gente procura paciente que ela tenha pouca mama, ou tenha uma assimetria mamária, ou de repente ela foi passada uma cirurgia de reconstrução de câncer e não tem uma mama,
a gente vai otimizar essa cirurgia para deixar o bem-estar da paciente, objetivar o bem-estar da paciente, individualizando, colocando próteses diferentes, modelos e formas diferentes. Então hoje o cirurgião plástico tem uma gama de instrumental para oferecer para o paciente para o resultado final ser alcançado. Estará contente. O que é ptose mamária? Ptose é o termo médico para queda. Né? Então, olha só. a gravidade não perdoa ninguém. Né? E como as mamas são glândulas pendentes, então ela tende, ao longo dos anos, a cederem. Inevitável. Inevitável. E quanto maior a mama, maior o peso, tá? Maior pode ser a queda. Também, lógico, que tem fatores da própria paciente, genéticos, se tem uma pele mais flácida ou não, se tem alguma doença, eventualmente, do colágeno. Mas aqui nesse diagrama, a gente consegue ver, nessa ilustração, seria uma prótese normal. Então, em amarelo, a gente vê a dobrinha, que seria a linha, a dobra natural abaixo da mama, que a gente fala sulco inframamário, abaixo da mama. Então, às vezes, após emagrecimento, ou às vezes após a amamentação de um filho, pode cair um pouquinho, que a gente fala de ptose grau 1, e mesmo pacientes que já nascem com uma mama mais baixa. Pode ser grau 2, quando está vendo, a ponta, a areola, o biquinho da mama passa do sulco. E quando passa por inteiro, às vezes chega até a altura do cotovelo, a gente fala que é o grau 3, o avançado. Mas tem pacientes que, por exemplo, ela tem a areola, que seria a ponta, o bico da mama, acima do sulco, mas a mama toda ela cai. Então a gente fala que é uma pseudoptose, uma falsa queda. Tá? Então, nos casos, para quem não tem nada, uma mama pequena, por exemplo, e quer aumentar, a gente pode colocar então aqui no normal. Às vezes, com uma queda leve, só de colocar uma prótese de silicone, a areola sobe, a mama já dá uma rotacionada, que a gente fala e sobe, corrige essa queda leve, e também nesses casos de pseudoptose. Nesses casos de grau 2 ou grau 3, aí vai de cada paciente, a gente tem que avaliar. Será que vale tirar um pouquinho de pele ao redor da areola, que é ao redor do bico? Será que vale tirar ao redor da areola e um pouquinho abaixo? Então ficaria uma cicatriz... Extremamente individualizado, não, doutor? Perfeito, uma cicatriz de pirulito. Ou então no grau 3, tira um pouco de glândula, substitui pela prótese e tira mais pele. Então fica aquela cicatriz em âncora. A idade interfere na escolha da técnica e do tamanho da prótese? A idade, sim. Por quê? Conforme a paciente tem uma idade mais avançada, a flacidez dos tecidos do corpo é um pouquinho maior. Então a gente tem que discutir com a paciente, por exemplo, se vai colocar atrás do músculo, para o músculo segurar mais essa prótese, se a gente vai tirar mais pele. Né? Pacientes mais jovens, né? Quando colocar essa prótese, né? Então é bem individualizado mesmo. Tá. Não encerramos o nosso assunto aqui com prótese mamária porque temos prótese de glúteo. Perfeito. Também é muito procurada essa intervenção? Também é. Então, a partir da prótese de mama, Regina, a medicina foi avançando e nós começamos a utilizar outros tipos de implante, como por exemplo o glúteo. Essa é de glúteo? Essa é de glúteo, tá? Parece de mama para quem é leigo, né? Qual que é a de mama? É essa? Isso, essa é de mama. Essa aqui diferença, ó. Então, a diferença basicamente... Essa é mama e essa é glúteo. Isso. Tá vendo que você colocou ela em pé e a de glúteo não se deformou? Tá vendo? Ela manteve a forma, enquanto a de mama já não. A mama já fez Ela já ficou... Já fez o silicone. Então, a prótese ela é feita de silicone externo, uma cápsula de silicone, que é o invólucro, né? A parte externa, tá? E dentro nós temos um gel de silicone. Então, você está segurando a prótese de glúteo. Certo. Nenhuma mulher quer que quando ela fica em pé, o silicone vá para baixo e o bumbum fique com uma curvatura embaixo, caído. Então, não é natural do bumbum. Tá? Então, no Brasil, teve uma grande divulgação e um número muito grande de procura por prótese de glúteo, justamente por isso, porque a cultura nacional, né, ela valoriza muito a silhueta, o contorno do glúteo. Homens e mulheres ou... Bom, eu imagino que muito mais mulheres, Os dois, muito mais mulheres. Mas homens também, existem silicones para bíceps, para peitoral. Panturrilha? Panturrilha, tanto homem quanto mulher também. Olha. E são silicones, dá licença. Toda. Como esse gel, tá vendo? Ele é mais coesivo, que a gente fala. Um silicone que a molécula está mais entrelaçada, mais forte. E olha, a gente pode apertar, então o paciente senta e ela volta à forma. Tá?
Na hora que senta, sente? Não. No pós-operatório a gente fala nada, não sente nada. Então, por quê? Ele se acomoda. Então, olha, sob uma pressão, hoje em dia, o silicone faz isso, ó. Ele se deforma. Exatamente. Ele posso torcer ele e ele volta à forma original. Não pode. Não pode, aí também é demais, né, gente? Hoje, a prótese de glúteo, ela está colocada dentro do músculo. E as injeções no glúteo são intramusculares, ou seja, dentro. Então, aí, a paciente sempre tem que avisar e carregar com ela um documento, que é uma carteirinha falando que ela tem prótese de glúteo. Tá. O que acontece caso essa carteirinha não esteja acessível na hora dela tomar a injeção, considerando uma emergência? Vai escapar o silicone? Vai só furar o silicone? Vai perfurar. Vai perfurar. Felizmente, nas emergências, não se aplicam injeções intramusculares, são todas endovenosas, então o paciente não tem esse risco. Tá. E aí essa é a técnica? Perfeito. Então, a técnica também, assim como a prótese de mama, a prótese de glúteo evoluiu muito. Então, na década de 80, nós utilizávamos a prótese de mama para colocar debaixo da gordura. O que acontecia? A prótese de mama, o gel é diferente. Então, a mama, o glúteo deformava, porque o gel deforma, e com a gravidade a pele cedia. Então, ficava um duplo contorno, parecia uma corcova de camelo. Depois, a gente tentou colocar atrás da face, que é esse tecido mais firme que recobre o músculo. A mesma coisa, ao longo do tempo caiu. Depois tentou-se colocar atrás 100% do músculo. O problema é que nós temos aqui vários nervos. Então, o nervo isquiático, que é aquele nervo que quem tem dor na coluna refere, então as pacientes tinham dor. E foi então a partir daí, no começo dos anos 2000, que nós começamos a colocar dentro do músculo. E a prótese mudou. Isso, perfeito. Então, assim como a técnica evoluiu, tá? A prótese também, o material evoluiu. Então, hoje o formato da prótese, que antigamente era redonda, é um formato mais assim, parece uma elipse. Ovalado, né? Tá? Que aí fica mais natural. A mama não tem nenhum estigma de ninguém falar, olha, ela tem prótese de glúteo. Se não exagerar no volume, fica um resultado natural. E também, o que é legal? Hoje, nós associamos volumes, tamanho de prótese menor, mas a gente pode fazer uma pequena lipoaspiração, pegar essa gordura e enxertar no bumbum da paciente, no glúteo, a fim de deixar um resultado muito mais harmônico, natural e sem a aparência do resultado artificial que era antigamente. O que se praticava antes. Temos perguntas do pessoal de casa. Peço um minutinho da sua paciência, a gente já vai responder todas elas. Vamos às perguntas do pessoal de casa sobre próteses. Próteses de silicone, próteses de glúteo e por aí vai. A primeira é da Solange, que diz: quando a mulher coloca silicone, pode perder totalmente a sensibilidade no seio? E como fica a amamentação no futuro? Excelente pergunta da Solange. Bom, perder 100% a sensibilidade é raríssimo, né? Por quê? Quando nós vamos colocar uma prótese de silicone, o cirurgião ele tem que fazer uma loja, ele solta, por exemplo, abaixo da glândula ou abaixo do músculo, então ele coloca uma loja aqui de baixo para acomodar a prótese. E hoje, né, a gente sabe que quanto menor essa loja, ou seja, quanto melhor assim, encaixar certinho o tamanho da prótese, menos chance de nós temos de lesar os nervos, que eles saem daqui. Nós temos nervos sensitivos que eles vêm por aqui. Tá. Então, só se o cirurgião secar muito, que é raro. O mais frequente quando acontece problemas de sensibilidade é quando a prótese é muito grande, que aí obriga o cirurgião a fazer uma loja muito grande. Mas a grande maioria dos problemas sensitivos, ou seja, da sensibilidade, eles retornam em 3 meses, 6 meses ou até 1 ano. O que é normal nas cirurgias, né? Qualquer corte no corpo, na pele, pode alterar a sensibilidade e ela vai voltando. Tá? A grande maioria nos primeiros 6 meses, depois 1 ano, tá? Mas é muito raro perder a sensibilidade por completo. Tá certo. E a amamentação? A amamentação, boa, tinha esquecido dessa parte. A amamentação depende por onde o cirurgião coloca, tá? 60% dos cirurgiões plásticos do mundo colocam a prótese de silicone para aquele dobrinha, aquele sulco abaixo da mama, tá? Então, aqui a chance de lesão de nervo é menor, tá? De amamentação não altera nada, porque nós vamos por baixo da glândula, nós não mexemos na glândula. Então, não altera nada? Nada. Vida normal? Praticamente nada. Depois nós podemos colocar pela axila, também que nós não mexemos na glândula, e em alguns casos nós colocamos pela areola, tá? Então, eventualmente a areola, tá? Menos de 15% das pacientes
podem ter alguma dificuldade para amamentar. Mas isso, o cirurgião plástico, ele tem que discutir com a paciente, tá, as vantagens e desvantagens de cada acesso, né, pela axila, pela auréola ou por baixo. Então, por exemplo, pacientes que não têm filho, melhor não colocar pela areola. Agora não, a paciente já teve filhos, não quero mais ter filho, tá? Então quer tirar a pele ao redor da areola? Então vamos aproveitar e tira pela areola. De novo, depende da condição, da situação, do desejo da paciente. Perfeito, né? Se ela já tem família constituída ou não, se ela quer ter ou não, queda da mama ou não. Então por isso que ela tem que discutir e a consulta demora em torno de 1 hora para a gente chegar num consenso, o que é o melhor para a paciente. Perfeito. A Caroline diz, quanto de silicone é possível implantar nas mamas e no bumbum? Grandes quantidades, devem ser colocadas aos poucos? Bom, teoricamente, a gente pode ir distendendo a pele em grandes volumes, né? Por exemplo, a mulher grávida, às vezes gera um filho de 4 quilos. E a barriga vai e volta. Exatamente, mas aumenta muito a chance de complicação quanto maior o volume da prótese, tanto na mama, quanto no glúteo, na panturrilha, no músculo peitoral dos homens, tá? Na panturrilha. Então, em média, hoje em dia nós colocamos em torno de 200, 175 ml, essa daqui tem até quanto? 300 a 400 ml para mulheres altas. Então, o cirurgião plástico, essa aí, ela tem aproximadamente 350 ml. É uma prótese grande. Sim, ó, essa aqui tem 400 ml. Gente, mas olhando não dá para ver a diferença, hein? Mas, por favor, Regina, gostaria que você pegasse elas na pontinha, assim, segurando. Olha o peso. É diferente. Muito pesado, não é? Muito pesado. Eu imagino, essa daqui é a maior? Ela é mais maior, pesada. 400 e não 350. Dá dor nas costas? Depende, né? Então, gente, pesadíssimo, porque são 2 dessa. Exatamente. Doutor? É pesado. Então, o silicone, ele é mais pesado do que a água. Então, mais ou menos, uma prótese de silicone de 400, você está colocando meio quilo de cada lado, 1 quilo. É. Então, se você coloca uma prótese muito grande, primeiro, altera o centro de gravidade da paciente. Então, às vezes, pode gerar até problemas de coluna. Além disso, a pele fica muito distendida. Então, tem maior chance de, que a gente fala, de reações inflamatórias que aí vão deixar... que nós não temos silicone no organismo, né? Então, o silicone, o seu corpo vai gerar uma cicatriz ao redor do silicone. E quanto maior a inflamação, essa cicatriz pode ficar dura. Então, pode dar dor essa cicatriz dura. Então, a gente evita isso. Além disso, tem chance também de cair mais devido à gravidade. Então, a pele ela vai ceder ao longo de 1, 2, 3, 4 anos, quanto maior o peso. Mas, em média, hoje, no mundo, tá, a média do volume da prótese mamária é em torno então, de 200 a 300 ml, média, né, para pacientes de estatura média. E na prótese de glúteo também, em torno de 250 a 300. Essa de glúteo tem quanto? Essa tem 300. A maior? Não, existem maiores, mas a média que a gente coloca... Então, por exemplo, é diferente. Então, peça uma paciente, por exemplo, de 1,50 m, uma prótese dessa vai ficar muito grande. Avantajado. Então, ao passo que uma paciente de 1,78 m, 80 m, essa prótese vai ser pequena. Então, o cirurgião plástico vai fazer medidas, vai avaliar a paciente para ver o volume ideal, a flacidez de pele. Nós pegamos a pele, existem medidas para isso, a altura, o diâmetro, e a gente estima a flacidez para chegar a uma prótese ideal para a paciente. Porque a gente tem que entender que o efeito no corpo é muito maior do que o que a gente está vendo aqui, né? Perfeito. Somos leigos, então a gente acha que esse é o efeito final. Não, é isso mais o que já existe. Perfeito. É por isso que cabe o cirurgião plástico, como ele é médico, orientar o que é mais seguro para o paciente. Às vezes eu pego adolescentes ou os outros colegas também, doutor, eu quero 450, 500 ml. Não dá. Existem marcas que nem fabricam acima de 400 ml de prótese de mama. Tá. Né? Então a gente orienta para a paciente o que é o mais seguro para ela. Perfeito. O Dr. Pedro Lozano é médico, cirurgião plástico da clínica VIX. VIX, VIX. Instagram do Dr. Pedro Lozano é @dr de doutor, Dr. Pedro Lozano, Lozano com Z. Instagram então do Dr. Pedro Lozano é Dr. Pedro Lozano. Telefone de Santo André, 4994-1614. 4994-1614. Telefone de São Paulo, 2589-4080.
2589 4080. É preciso muita conversa, né? Com certeza. Muita conversa para que tudo seja bem sucedido, né? Perfeito. Para o médico e para o paciente. Sim, para que um sonho não se transforme num pesadelo. Exatamente. Muito obrigada.